Joia. Bom, então agora a nossa aula está gravando. A aula de hoje, dia 20 de setembro, nós vamos falar acerca das preposições. Como vocês devem se recordar, na época da escola, as preposições são palavras que ligam uma a outra, né? Então, em português, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, sob, trás, perante, por, né? Em inglês, a gente também tem várias dessas preposições, só que nessa primeira parte, né, esse nosso primeiro momento de estudo das preposições, eu apenas vou conversar com vocês acerca de três nessa aula. Como vocês já devem ter visto no grupo que eu coloquei, né, o material de hoje com antecedência, nós vamos falar acerca do in, do at e do on, que são coisas, né, são preposições que os alunos já perguntam na aula experimental já. Já fala, como que eu uso in, não é para utilizar at, né? De fato, são três preposições muito importantes e que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for analisar. Por isso que eu separei a aula de hoje, a gente tem 4 aulas na semana, então dá sossegado para a gente ver com bastante calma cada conteúdo, principalmente conteúdos importantes como esse. Né? Você sair de hoje sabendo utilizar o in, o at, o on, tá perfeito, porque tem aluno intermediário, avançado, que vira e mexe está errando isso. E não pode acontecer. Tá? Então, pessoal, in, at e on são as preposições que serão o foco da nossa aula de hoje. A gente vai ver um slide para cada, especificamente para ver quando que vamos utilizar um e outro. Tá? A gente começa aqui com o in. 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 Esse in nós utilizamos para nos referirmos a períodos de tempo não específicos, como meses e anos, e nós também utilizamos para dizer que algo está dentro de um local fechado, tá? Algo ou alguém. Então, para resumir, o in eu vou utilizar para falar, por exemplo, que algo vai acontecer em 3 meses, em 3 anos, em 3 semanas, em 3 dias, tá? Posso falar que, em 3 dias eu vou para tal lugar, em 3 semanas eu vou para tal lugar, né? Em 4 meses eu vou para tal lugar. Perceba que, embora eu fale em 3 dias, mesmo que seja um período de tempo curto, quando eu falo em 3 dias, eu não estou falando se é segunda, terça ou quarta, estou falando em 3 dias. Então, não é uma coisa muito específica. Quando eu falo em 4 meses, eu não estou falando que é um feriado, não estou falando que vai ser no Natal que eu vou fazer tal coisa, não. Então, em 3 dias, in 3 days, lembra que a gente viu na segunda-feira, né? Day, que é dia, week, que é semana, year, que é ano, month, que é mês, month. Então, in 3 days, em 3 dias, in 3 weeks, em 3 semanas, in 3 years, em 3 anos, in 3 months, em 3 meses. Então, para falar em 3 dias, em 3 meses, em 3 anos vai acontecer alguma coisa, eu vou fazer algo, eu utilizo in. 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 Tá? Mas esse in, eu também vou utilizar quando eu quiser falar que algo está dentro de algum lugar, ou que alguém está dentro de algum lugar, dentro de um local fechado, tá? Então, o in nós utilizamos para falar sobre datas não muito específicas, como em 3 dias, em 3 semanas, em 3 meses, em 3 anos, e nós utilizamos o in para falar de coisas, pessoas que estão dentro de um local fechado. Então, por exemplo, eu digo, in 10 years, I will live in Portugal. In 10 years, I will live in Portugal. Ou seja, em 10 anos eu vou viver em Portugal. Por que eu utilizo in? Porque eu estou utilizando, eu estou me referindo a um período de tempo não específico. Mas você fala, você está sim, em 10 anos. Em 10 anos, mas eu estou falando que vai ser no dia 5 de setembro de 2033? Estou falando que vai ser no dia 1º de fevereiro de 2033? Não, estou falando em 10 anos. Você entende que é em 2033, mas você não sabe o dia, você não sabe o mês. Então, quando eu quero me referir a um dia, ou a um período de tempo muito longe, ou a um período de tempo que eu não estou falando que é o dia tal da semana, que é o dia tal do mês, só estou falando, em 3 dias, em 3 semanas, em 3 meses, em 3 anos, aí eu utilizo esse in. Eu não estou especificando se é o dia da bandeira, se é o dia se é Natal, não estou especificando, não, só estou falando
Período de tempo. Então, em 10 anos, em 3 dias, em 3 semanas, você sempre utiliza o in, tá? Agora, se você quer dizer que você está dentro de um local fechado, você utiliza o in também. Então, por exemplo, eu estou na academia, você diz I am in the gym. Eu estou na academia. I am in the gym. Por quê? Quando eu digo que eu estou na academia, você entende que eu estou dentro da academia, né? A não ser o pessoal que faz crossfit que corre na rua, né? Mas no caso eu estou na academia, eu falo, eu estou dentro da academia, tá? Então, I am in the gym. Eu estou na academia. Estou dentro da academia. Tá? Como eu quero dizer que eu estou dentro da academia, eu falo in the gym. Para, de fato, passar essa noção de que eu estou dentro. Certo? They will get in Mars in 6 months. Ou seja, eles vão chegar em Marte em 6 meses. They will get in Mars. Então, nesse primeiro momento, nós utilizamos o in, porque chegar em Marte. Quando você diz que você vai chegar em Marte, você não entra em Marte, você não entra dentro de Marte. Para passar essa noção de dentro de um local fechado, aí, in. Então, they will get in Mars. Eles vão chegar em Marte, dentro de Marte. E in 6 months é em 6 meses. Perceba que eu utilizo in para falar em 6 meses e não nem at, nem on, porque é um período de tempo não muito específico, né? Eu falo em 6 months. 6 meses a partir de agora vai ser março de 2024. Eu estou falando que eles vão chegar em 6 meses lá, então vai ser março de 2024. Mas eu estou falando qual dia que eles vão chegar? Estou falando qual dia, qual horário que eles vão chegar? Não, estou falando que é em 6 meses. Perceba que não é algo muito específico, tá? Então, aqui eu utilizo o in por me referir a um período de tempo não específico, não é uma data específica, nem um dia da semana específico. E aqui eu utilizo o in para dizer que eu vou estar dentro de um lugar, né, dentro de um local fechado. Que você entra no planeta. Então, é in Mars, dentro de Marte, tá? She is in Brazil. Brasil em inglês escrito com Z. Se eu quero dizer que ela está no Brasil, você imagina, quando eu digo isso, que ela está dentro daqui do nosso território, aqui no chão? Ou quando eu digo que ela está no Brasil, você entende que ela está orbitando o Brasil, tá? A 10 quilômetros de altitude. Não, ela está aqui na superfície. Então, ela está no Brasil para passar a imagem, passar a noção de que ela está dentro do Brasil, eu utilizo o in. Então, você quer dizer que alguém está dentro de algum lugar? Algo está dentro de algum lugar? Você utiliza o in. Por exemplo, você quer falar que o celular está dentro do armário. Daí você utiliza o in. Se você quer falar que a mulher está dentro do carro, você utiliza o in. Você quer dizer que você está dentro de casa, in. Você quer dizer que você está dentro da academia, você vai utilizar o in na sua frase também. Agora, você quer se referir a tempo, só que você não está falando nem datas comemorativas, né? Por exemplo, você não fala que você vai viver em Portugal no Natal de 2027. Não. Você está falando em 10 years, em 10 anos. Então, se você quer se referir a tempo através de em tantos dias, em tantos meses, em tantos anos, você utiliza o in, tá? Se você quer falar que vai ser na segunda-feira, na terça-feira, vai ser no dia tal, ou se você quer falar que vai ser na Páscoa, se vai ser no Natal, ou seja, para se referir a datas comemorativas específicas, aí você vai utilizar outras formas que a gente vai ver também. Nesse primeiro momento, o que você precisa entender é, o in você vai utilizar para se referir a tempo, para em tantos dias eu vou fazer tal coisa, in 3 days, em 3 dias, in 3 weeks, em 3 semanas, in 3 months, em 3 meses, in 3 years, em 3 anos. Então, sempre que você quer falar, em tantos dias, em tantos meses, em tantos anos, em tantos séculos, você vai utilizar um in. Perceba que in está ligado aqui com anos, years, meses, months, mas poderia ser weeks, que é semanas. Então, tal coisa em tantos dias, em tantas semanas, tantos anos, tantas décadas, in. Agora, se você quer dizer que alguém ou algo está dentro de um local fechado, está dentro de um país, aí você utiliza o in também. Por exemplo, I am in the gym, eu estou dentro da academia,
E she is in Brazil, ela está no Brasil. Você entende que ela está dentro aqui do nosso território. Tá? Pessoal, até aqui conseguiram acompanhar a minha explicação em relação à utilização do in? Tá. Então, o que você sabe? O in você vai utilizar para se referir a em tantos dias alguma coisa vai acontecer, em tantos meses, em tantos anos, em tantos séculos. Né? Você não está falando de dia de semana, na segunda-feira, não estou falando nem no Natal, não estou falando nem no dia 5 de setembro, não. Estou falando apenas em tantos dias, em tantos meses, em tantos anos. É assim que você vai utilizar o in. E o in você também vai utilizar para se referir, para dizer que algo ou alguém está dentro de um local fechado. Tudo bem? Então, essa é a utilização do in. Agora, nós temos o on. Né? O on, a gente principalmente indica superficialidade. Tá? Na sequência aqui dos slides eu coloquei o at, porque fica um pouco mais claro da gente ver a diferença já entre o at e o in. Tá? Mas saiba que a gente também tem esse on, que nós vamos analisar com calma. Tá? Aqui. Tá? Bom, o at, pessoal, nós vamos utilizar também para nos referirmos ao lugar e para nos referirmos a datas. Mas a diferença é que essa data, diferentemente do in, que a gente fala em tantos meses, em tantos dias, em tantos anos, eu vou me referir a datas exatas. Mas não é data exata no sentido de 5 de setembro, de 10 de outubro. Essa data exata descrita por Et vai ser, por exemplo, um feriado, como no Carnaval, na Páscoa, no Dia da Independência. Tá? Então, o in é em tanto tempo, mas apenas para se referir a dia, mês, ano, semana. O at você também utiliza para se referir a tempo, mas apenas para datas especiais. Datas exatas, no sentido de feriados e comemorações. Eu não estou dizendo que você falar 7 de setembro, 8 de setembro, 10 de janeiro, são datas específicas aqui, nesse caso. Não, aqui a utilização do at é para se referir a feriados e comemorações. Então, você quer dizer que algo vai acontecer na Páscoa, no Carnaval, no Dia da Independência, no Natal, você utiliza o at. Você também vai utilizar o at para dizer que você está em um local. Então você falou, poxa, mas você não utiliza isso para o in? Sim. Mas perceba que, por exemplo, eu disse que ela está no Brasil. She is in Brazil, certo? Ela está dentro de um local, certo? Mas o Brasil é muito grande. Quando eu digo que ela está no Brasil, você entende que ela pode estar em Porto Alegre, em Brasília, em Ponta Porã, em Rondônia, lá no Roraima, Rondônia, Pará. Não estou sendo muito específico. Dizer que ela está no Brasil não é ser muito específico. Agora, se eu falo que ela está na cidade X, aí eu estou sendo específico. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que ela está no Brasil, como não é muito específico, eu digo she is in Brazil. Agora, se eu quero dizer, por exemplo, que ela está na cidade de São Paulo, she is at São Paulo. Por quê? O at, ele faz referência a locais exatos. O que você entende como local exato? Um país? Não. Você entende como um local exato. Uma rua, um bairro ou uma cidade. Apenas. Rua, bairro, cidade. Então, she is in Brazil não é muito específico. Agora, que ela está na cidade de São Paulo, aí, cidade, rua ou bairro, aí, she is at São Paulo. Tá? E também para se referir a feriados e comemorações. Então, por exemplo, eu vou viajar na Páscoa. I will travel at Easter. I will travel at Easter. Eu vou viajar na Páscoa. Perceba que Páscoa é um feriado, é uma comemoração específica. Então, se eu quero dizer que eu vou viajar na Páscoa, eu vou dizer at Easter. Se fosse viajar no Carnaval,
no Natal, seria a mesma coisa também, tá? Se eu digo para você que eu estou nos Estados Unidos, é a mesma lógica. Os Estados Unidos é um país muito grande. Então, quando eu digo para você, I am in United States, I am in United States, será que eu estou sendo específico? Não, porque eu falo que eu estou nos Estados Unidos, mas eu posso estar em Miami, em Orlando, em Atlanta, em Detroit, em Houston, posso estar em qualquer lugar. Agora, quando eu digo para você que eu estou na cidade de Nova York, aí já muda, aí já estou sendo mais específico. Aí eu utilizo o at. I am at New York. Eu estou em Nova York, estou na cidade de Nova York. I am at New York. Tudo bem? Então, o in você utiliza para falar em 3 dias, em 3 meses, em 3 anos, né? E o at você se refere a datas específicas de comemorações. Então, Carnaval, Páscoa, Natal. E também para se referir a locais específicos. O que você entende como local específico para ser descrito através do at? Cidade, bairro e rua, apenas. Cidade, bairro e rua, tá? Então, ó, só quero dizer que eles estarão aqui no Natal. Eles ou elas estarão aqui no Natal. Perceba que eles estarão aqui em uma data específica, uma data comemorativa, no Natal. Então, quando eu quero me referir a feriados, a comemorações, a datas festivas, eu utilizo o at. Então, eles estarão aqui no Natal. They will be here at Christmas. They will be here at Christmas. Eles estarão aqui no Natal. Agora, se eu quero dizer, por exemplo, que ele está em um hotel, ele está em um hotel. Como que eu diria isso? He is in a hotel. Ó, ele está dentro do hotel. He is in the hotel. Ele está dentro do hotel. Estou dizendo que hotel é esse? Não. Então, como eu não estou sendo específico, eu utilizo o in. Agora, se eu quero dizer que ele está dentro do Waldorf Astoria, que daí é um hotel específico, aí eu utilizo o at. Então, he is in the hotel ou he is at Waldorf Astoria, porque daí estamos fazendo referência a um local específico. Tudo bem? Então, até aqui, pessoal. O in você vai utilizar para dizer em tantos dias, em tantas semanas, em tantos meses, e o at para você dizer, fazer referência a datas específicas, no Natal, na Páscoa, no Carnaval, apenas isso. E o at você vai utilizar para falar que você está dentro de um local também, mas de um local específico. Por quê? Se eu quero dizer que eu estou no hotel, eu digo I am in the hotel. É qualquer hotel, genérico. Agora, quando eu digo que eu estou dentro do hotel Waldorf Astoria, então I am at. Para você entender que eu estou me referindo ao local específico que eu estou. Tá? E aqui a gente já entra para a nossa parte prática da nossa aula, né? Porque é uma coisa que você tem que praticar bastante. Tá? Antes da gente partir, ó, coloquei esse slide, não precisa tirar print, ficar se preocupando em copiar agora, porque você já tem o PDF, tá? Nesse primeiro momento, você tem aqui a diferença quando utilizar o in e o at, tanto para tempo quanto para lugar. Então, o in você utiliza para um período de tempo longo, um período de tempo não específico, como em 2 meses, pode ser 2 dias também, em 2 days, em 2 years, em 2 anos. Agora, se você quer falar que algo vai acontecer em uma data específica, como no Carnaval, na Páscoa, no Natal, aí você utiliza o at. Em relação ao lugar, você utiliza o in para dizer que você está dentro de um local não muito específico, então I am in the hotel, não estou dizendo que hotel é esse. Agora, para dizer que eu estou no local específico, no hotel específico, por exemplo, no Waldorf Astoria, então I am at Waldorf Astoria. Tudo bem? Então vamos aqui praticar um pouco. Nessa frase, he is depois the car. Eu quero dizer que ele está no carro. Ele está no carro. Como que eu posso dizer essa frase? Ele está no carro. Coloquem aí no chat qual que vocês acham que é a preposição que eu utilizo aqui. O in ou at. Nas próximas frases, vocês apenas coloquem a preposição no chat, tá? Não precisa escrever a frase toda, não. Vamos lá.
Eu quero dizer que ele está no carro, ele está dentro do carro. Tanto o in quanto o at traz essa noção de estar dentro, mas o in, ele traz uma noção de estar dentro de algo não muito específico, e o at de um lugar específico. Quando eu digo que ele está no carro, eu estou falando qual carro que ele está, qual modelo que ele está, qual marca do carro ele está? Não. Então, por eu não trazer essa especificidade, eu não estou tornando específico o carro. Então, eu utilizo o in. Ele está dentro do carro. Não estou falando que ele está dentro do Corolla, tal, ou do Porsche, não sei o quê, não. Apenas que ele está dentro do carro. Isso eu quero dizer que ele está dentro da Ferrari. Ele está na Ferrari. Embora a Ferrari seja a marca do carro, né? A gente se refere, né? Ah, você tem uma Ferrari, ele tem uma Ferrari, né? Como se Ferrari fosse igual Coca-Cola, você tem lá o mesmo modelo sempre, o mesmo produto. Então, nesse caso, a gente se refere, né, a algo específico através da marca. Nesse caso aqui, qual é a preposição? Isso, é o at, porque eu estou falando de uma coisa específica, uma coisa está dentro de um carro. Ah, he is in the car, ele está no carro. Agora, ele está dentro da Ferrari, é um carro específico. Isso eu quero dizer, ó, que ele vai viajar no dia da independência, que no caso dos Estados Unidos é dia 4 de julho. Como que eu posso dizer que ele vai viajar no dia da independência? Qual preposição que eu utilizo aqui? He will travel in or at Independence Day. Isso, o at, por quê? Porque o at faz referência a datas comemorativas. Então, no dia da independência, no dia da bandeira, na Páscoa, no Natal. Se você quer falar em tantos dias, em tantos meses, em tantos anos, daí é o in, tá? Eu quero dizer que eu vou viajar em um ano, portanto. Como que eu completo essa frase? I will travel 1 year. Qual é a proposição aqui? Isso, nesse caso, é o in, porque eu não estou dizendo que vai ser na data específica, num evento e tal. O at sempre faz referência a comemorações, a feriados, então Natal, Páscoa, tá? Não é nem em relação a 7 de setembro, 1º de outubro, não. É feriado, data comemorativa. Então, no Natal, na Páscoa, no Carnaval, sempre é assim. Só quero dizer que ele está no supermercado, ele está dentro do supermercado. Como que eu posso dizer? Isso, nesse caso é o in. Por quê? Eu estou falando qual supermercado ele está? Estou falando que ele está no Walmart, que ele está no Target, que ele está no Carrefour? Não, ele está no mercado, ele está dentro do mercado. Então, he is in the supermarket. Se fosse que ele está dentro do mercadinho, seria igual vimos na última aula. He is in the grocery store. Né? Agora, eu quero dizer que ele está dentro do Walmart. Ele está no Walmart, no local específico. Qual que é a preposição? Isso, perfeito. Aqui é o at, porque é o local específico. Tá? Então, nesse primeiro momento, guarde que in é algo que não é específico. Ah, então em 3 dias, em 3 meses, em 3 anos, o et já é específico, no Natal, na Páscoa. Voltando, in não é específico para lugar. Ah, estou no mercado. Agora, eu estou dentro do Walmart, então é at. Então, o in, ele não especifica, e o at, ele especifica sobre o que estamos falando. Quero dizer que ela está no aeroporto. Como que eu digo? She is the airport. Aqui vai ser in também. Porque eu estou falando em qual aeroporto ela está. Reparem que não é porque eu digo que
que ela está no aeroporto, que eu estou falando qual aeroporto ela está. Não, eu estou falando que ela está dentro do aeroporto, de um lugar. Mas qual aeroporto é esse? Então, she is in the airport, tá? Tanto in quanto at quer dizer que está dentro. Tanto in quanto at está dentro. A diferença, a gente acabou de ver, né? Quando eu digo que ele está no Walmart, ou que ele está no supermercado, eu estou dizendo que ele está dentro do supermercado e que ele está dentro do Walmart. A diferença é que quando eu digo que ele está dentro, que ele está no supermercado, eu não estou me referindo a que mercado é esse especificamente. Que mercado é esse? Não tô, é um genérico. Agora, quando eu digo que ele está no mercado, mas no Walmart, então eu digo he is at. Então, tanto in quanto at traz essa noção de estar dentro. Mas o at fala especificamente no lugar que você está. Se é o aeroporto, qual aeroporto é esse? Se é mercado, qual mercado é? Se é escola, qual é o nome da escola? Então, a diferença entre o in e o at é essa. O in, ele não especifica, e o at especifica. Eu digo que ela está no aeroporto, que aeroporto é esse? Não estou dizendo qual é. Então, eu utilizo o in. She is in the airport. Agora, se eu quero dizer que ela está no aeroporto do Galeão, né, no Rio de Janeiro, então she is at, porque é um aeroporto específico que ela está. Perceba que quando eu digo que ela está no Galeão, é a mesma coisa que dizer que ela está no aeroporto. O Galeão é um aeroporto. Só que o Galeão é um aeroporto específico. E airport é um aeroporto qualquer. Tudo bem? Essa é a diferença. Eles vão viajar em 2 anos. They will travel 2 years. Aqui é in ou at. Isso, aqui é in. Por quê? O at é só para falar de data específica, no carnaval, no Natal, na Páscoa. Agora, 2 dias, 2 meses, 2 anos, 2 semanas, 2 décadas, 2 séculos. In. They will travel in 2 years. Eles ou elas vão viajar em 2 anos. Isso eu quero dizer que eles vão viajar na véspera do Ano Novo ou eles vão viajar no Ano Novo. They will travel New Year's Day. Isso, muito bom. They will travel at New Year's Day. They will travel at New Year's Day. Né? Não é um dia qualquer, eu estou falando da data da comemoração, na véspera do Ano Novo. Véspera do Ano Novo, Dia da Independência, Natal, Páscoa, são datas específicas, datas comemorativas específicas, feriados específicos. Então, eu utilizo at em vez de in. Tudo bem? Pessoal, deixa eu voltar no slide que a gente estava no início, tá? Para ficar claro mais ainda para vocês. In é tanto tempo quanto para dizer que alguém está dentro de algum lugar. Se você quer falar em questão de tempo, você vai falar em 2 dias, em 2 anos, em 2 meses, em 2 semanas. Agora, se você quer falar que em uma data, em uma comemoração específica, que algo vai acontecer, por exemplo, no Carnaval, na Páscoa, no Natal, aí é at. O in e o at também utilizamos para falar sobre lugar, para dizer que algo ou alguém está dentro de algum lugar. Só que o in vai falar sobre algo não específico. Uma coisa é dizer que eu estou no hotel, outra coisa é dizer que eu estou no Ibis, em um hotel específico. Uma coisa é dizer que eu estou no aeroporto, outra coisa é dizer que eu estou no aeroporto do Galeão. Uma coisa é dizer que eu estou no aeroporto, perdão, uma coisa é dizer que eu estou no supermercado e outra é dizer que eu estou dentro do supermercado Walmart. Quando eu quero ser genérico, eu utilizo o in. Quando eu quero dizer exatamente o local, aí é o at. Então, o Waldorf Astoria é um hotel. Uma coisa é dizer que eu estou em um hotel. I am in the hotel. Estou no hotel. Qual hotel é esse? Não estou especificando. Agora, eu estou no hotel tal, I am at. Eu estou no aeroporto. In. Não estou dizendo qual é. Agora, eu estou no Galeão, I am at. Eu estou no supermercado. In. Agora, eu estou no Walmart, no Target. At. Pessoal, até aqui em relação à utilização do in e do at. Como que tá?
Coloque no chat ou ative o microfone, por favor. Bom, nós já vimos o in e o at. In, nós nos referimos a tempo como em tantos dias, em tantos meses, em tantas semanas, e utilizamos também para falar sobre locais não específicos, para dizer que alguém está dentro de um lugar não específico. Né? O at não, nós utilizamos para falar que estamos dentro de um local específico, né, num mercado específico, numa cidade específica, num bairro específico, e utilizamos o at também para nos referirmos a comemorações, então que algo vai acontecer na Páscoa, no Natal, etc. Já o on, nós vamos utilizar para descrever que algo vai acontecer em uma determinada data também. Mas não é nem em tantos dias, nem em tantos meses, nem se é na Páscoa, nem se no Carnaval. Aqui, o on nós vamos utilizar para falar sexta-feira, segunda, para falar 7 de setembro, 10 de novembro. Então, o in é data, você vai utilizar o in para se referir à data quando você quer falar tantos dias, tantos meses, tantos anos. O at você vai utilizar para se referir a uma comemoração específica. At Easter, na Páscoa. At Christmas, no Natal. E o on você vai utilizar, né, para se referir a datas, para dizer que algo vai acontecer, por exemplo, na segunda, na terça, na quarta-feira, ou no dia 5 de setembro, no dia 8 de setembro, tá? Então, por exemplo, eu vou viajar na segunda-feira. I will travel on Monday. Monday é segunda-feira. Então, eu vou viajar na segunda-feira. I will travel on Monday. Se eu quero indicar agora que algo está, em vez que está dentro, mas está por cima, eu utilizo o on. Tanto at quanto in, nós utilizamos para dizer que algo ou alguém está dentro de algum lugar. I am in the supermarket, eu estou dentro do supermercado. I am at Walmart, eu estou dentro do Walmart. Tanto in quanto at fazem referência a alguém ou algo que está dentro de outro. O on, ele indica que está por cima. Então, por exemplo, essa famosa frase, né? The book is on the table. O livro está em cima da mesa. Quando eu falo que o livro está na mesa, você entende que ele está enfiado ali junto na madeira ou ele está por cima? Ele está por cima da mesa. Então, the book is on the table. The book is on the table. Quando eu digo que o livro está na prateleira, quer dizer que ele está dentro ali mesmo, enfiado, ou que ele está por cima da prateleira? Ele fica por cima da prateleira. Então, o livro está na prateleira, the book is on the shelf. The book is on the shelf. The book is on the shelf. Então, quando você estiver fazendo referência a um local, você vai falar, será que eu utilizo um on ou in aqui? Aqui é fácil, você vai pensar. Se eu quero dizer que está dentro mesmo de um local, fechado, daí eu utilizo in. Agora, se eu quero dizer que algo está por cima, é on. Por exemplo, o livro está na prateleira. Está dentro ou está por cima da prateleira? Está por cima da prateleira. Se eu quero dizer que o homem está no telhado, quer dizer que ele está andando ali dentro do telhado ou ele está andando por cima? Quando eu digo que ele está no telhado, quer dizer que ele está andando ali por cima, on. Tá? E você vai utilizar o on também para se referir a datas, mas nem tantos dias, tantos meses, tantos anos, porque para isso você utiliza o in, nem para dizer que vai ser em uma comemoração específica, como no Natal, na Páscoa, no Ano Novo. Para isso você utiliza o at. O on você utiliza para falar dia específico, como segunda, terça ou quarta, ou 5 de setembro, 8 de outubro. Então, ele vai trabalhar na sexta-feira, he will work on Friday. Ele vai trabalhar na sexta-feira. He will work on Friday. Tá? Eu estou falando exatamente o dia da semana, então é on. Tá? Só quero dizer assim, que ele está no telhado. Is the roof. Você primeiro vai pensar, ele está dentro ou não do telhado? Tá, se ele está dentro, eu tenho duas opções. Se ele está na superfície, ele está andando por cima, eu tenho outra opção. Nesse caso, para dizer que ele está no telhado, qual que é a preposição correta?
Isso. He is on the roof. Porque ele não está dentro do telhado, ele está andando por cima. He is on the roof. Quando eu digo que eles vão viajar no domingo, they will travel in Sunday, on Sunday ou at Sunday. Isso. They will travel on Sunday. In é só para em tantos dias, tantos meses, tantos anos. At para falar na data do, por exemplo, no Natal, na Páscoa, em comemorações específicas. E o on para falar que é dia tal de outubro, data, dia tal de setembro, tá? Ou segunda, terça ou quarta. Quando eu digo que você está na cadeira, eu digo you are in the chair, ou you are on the chair, ou you are at the chair. Isso, you are on the chair. Por quê? Porque quando eu digo que você está na cadeira, quer dizer que você está dentro da cadeira? Não, você está por cima da cadeira. Quero dizer que você está por cima da cadeira, on. You are on the chair. Você está na cadeira, está sentado na cadeira, por cima. Agora, cuidado. Quero dizer que eles vão viajar na quarta-feira. They will travel Wednesday. Wednesday. A gente, ao longo do tempo, a gente vai vendo com calma, como fala segunda, terça ou quarta. Minha preocupação nessa aula é só você, que você sabe utilizar o in, o at, o on. They will travel Wednesday. Qual que é a preposição aqui? O in Wednesday, at Wednesday ou on Wednesday? Isso, on Wednesday. In é só em tantos dias, em tantos meses, em tantos anos. O at é só para falar que é uma comemoração, num feriado específico, no Natal, no dia da Independência, e o on para falar que no dia tal da semana ou no dia tal de setembro, dia 7 de setembro, dia 10 de outubro, tá? Agora aqui, ó, ele está no avião. Pense, como que eu posso dizer que ele está no avião? He is on the plane, he is at the plane, he is in the plane. Isso, ótimo. He is in the plane. Por que não é at? Porque eu não estou falando qual modelo do avião que ele está. Se eu quisesse dizer que ele está no A320, aí eu diria, he is at A320. Né? Ele está dentro do A320. Mas ele está dentro do avião. Não estou especificando qual avião é esse. Então é in, tá? Então eu não utilizo o at, porque eu não estou falando qual é o modelo do avião, e eu não utilizo o on, porque ele não está por cima do avião, ele está dentro do avião, tá? Por isso que eu utilizo o in. Só quero dizer que eles vão viajar na Páscoa. They will travel in Easter, on Easter ou at Easter. Isso. They will travel at Easter, que é um feriado, uma data ali comemorativa específica. Tá? They will travel at Easter. Ótimo. Então, pessoal, aqui para finalizar a aula, eu separei esse slide completo para você saber quando que você vai utilizar o in, o at, o on para se referir a período de tempo e quando você vai utilizar o in e o at, o on para se referir a lugar. Num primeiro momento, para se referir a tempo, você vai utilizar o in para dizer em tantos dias, tantos meses, tantos anos, tantas semanas. Tá em 2 months, em 2 meses, mas poderia ser em 2 days, em 2 dias, em 2 years, em 2 anos. Agora, se você quer falar que algo vai acontecer, enfim, em uma data comemorativa específica, no carnaval, carnival. Se fosse na Páscoa, at Easter. Se fosse no dia da Independência, at Independence Day. Se fosse no Natal, at Christmas. Agora, se você quer falar que algo vai acontecer, enfim, num dia da semana, como segunda, terça ou quarta,
ou no dia 8 de setembro, ou no dia 10 de outubro, aí é o on. Em relação a lugar, se você quer dizer que alguém está dentro de um lugar não específico, como um supermercado, um aeroporto, um hotel, é in. Agora, se você quer dizer que essa mesma pessoa está dentro do lugar, mas não é num hotel qualquer, é no Waldorf Astoria, não é em um hotel qualquer, é no Hotel Ibis, é um hotel específico. Não é em um supermercado qualquer, é no Walmart. Não é não é que ele está só nos Estados Unidos, ele está na cidade específica de Nova York, né? Aí eu utilizo o at. Ele está no avião. Tudo bem, daí é in the plane. Agora, ele está no A320, ele está no Boeing 737. Aí, I am ou he is at, para você ser específico. E se você quer dizer que alguém ou alguma coisa está por cima de outra, é on. Então, por exemplo, se eu digo I am on the table, quer dizer que eu estou em cima da mesa. Né? Quando eu digo que I am on the table, eu estou sentado em cima da mesa, não dentro da mesa. Quando eu digo que eu estou sentado na cadeira, não é I am in the chair, é on the chair, porque eu sento por cima da cadeira e não dentro dela, porque nem tem como. Certo, pessoal? Então é assim que vocês vão utilizar o in, o at e o on. Tá? O resto das preposições é tranquilo demais. Só esses três mesmo que nós temos que separar, que a gente tem que entender certinho quando utilizar cada um. Alguém tem alguma dúvida em relação ao conteúdo? Precisam de mais exemplos? Precisam que eu explique algo novamente para vocês? Pelo que eu fui acompanhando no chat, não. Né? No começo vocês erraram um pouco ali, normal, né? Mas depois praticamente não teve erro nenhum. Mas, por favor, use o microfone, o chat, para saber se eu preciso explicar algo novamente. Como que tá, por favor. Certo. A atividade de hoje não é para vocês traduzirem nada. A atividade de hoje é para vocês identificarem se em cada uma das frases que eu coloquei a utilização daquela preposição está correta. Então, é uma atividade bem mais tranquila, mas é importante demais que vocês saibam quando utilizar esse in et on certinho. Então, antes de ver a aula, dá uma olhada, antes de fazer a atividade, dá uma olhada na aula novamente. Tá? Se você agora sim quiser pegar para fazer as anotações da aula de hoje, pegue esse slide, copie, passe ali a link, caso prefira. Tá? Fico à disposição de vocês, qualquer dúvida, entre em contato, podem enviar atividade também para eu corrigir. Para vira e mexe, eu descubro algum aluno que faz atividade e não manda. Eu acho que não é para mandar. Não é para mandar sim, pessoal. Tá? Então, já fez atividade? Então, manda, tá? Fica à vontade. Tá? E a gente volta amanhã às 4 horas com conteúdo novo. E hoje ainda, às 8 e às 10, veremos esse mesmo conteúdo relacionado a preposições. Vou finalizar a gravação agora, tá?